Bom dia, meus amores! Voltamos mais uma vez com conteúdo de língua portuguesa e hoje nós vamos começar com o processo de formação de palavras, parte 1, ok? Teremos em breve a parte 2, mas por hoje a gente vai dividir esse conteúdo para que não fique muito extenso para a compreensão de vocês. A gente começa com um poema super clássico da literatura brasileira, é um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, ó, pra quem nunca ouviu, ouça a tia Luz declamar. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Muita pedra, né? Daí, nós temos o quê? A observação, primeiro, a semântica desse poema, e a partir daí nós temos a análise morfológica da palavra específica. Nesse poema de Carlos Drummond, a gente pode observar que ele vem falando, discorrendo sobre as dificuldades encontradas ao longo da vida, como diz o texto ali, que vem representadas pela palavra pedra, pelo substantivo pedra, e é essa palavra que a gente vai analisar, já que teve tantas ocorrências dela ao longo do poema. Aproveitando essa palavra, a gente tem classificações que são específicas. Eu acredito que quando vocês eram mais novos, né, quando chegava na parte de classificação dos substantivos, sempre ficava assim, ele é simples ou ele é composto? Ele é simples e é comum? E é primitivo ou é derivado? Então assim, caramba, é um monte de classificação? Sim, o substantivo não tem apenas um par de classificações possíveis. Ele pode ter várias classificações de acordo com o foco da análise que está sendo feita. Aí a gente tem aqui, falando primeiro, que é uma palavra, a palavra pedra, né? É uma palavra classificada como primitiva, porque ela não vem de outra, ela não deriva de outra, pelo contrário, ela dá origem a novas palavras. E se for analisar pelo radical, ela é uma palavra simples, né? Se fosse a palavra, existe uma planta chamada quebra-pedra. Seria o quê? Composto, porque eu tenho dois radicais, o radical do quebra e o radical do pedra. Só que nesse caso aqui é apenas um radical, então é classificada como simples. Então vemos que a palavra pedra aqui, até aqui, já tem duas classificações. Nós vamos ter essas classificações de uma forma mais detalhada e veremos agora quanto primitivas e derivadas, ó. Primitivas são aquelas que na língua portuguesa não derivam de outras. Exemplo, casa, dente, pobre. Pelo contrário, elas dão origem a outras palavras, como aqui embaixo. A casa deu origem a casebre, dente, a dentista, e pobre, a pobrezinho. Essas que nasceram, a gente costuma dizer assim, dessas primitivas, são chamadas as derivadas. Na língua portuguesa, é a classificação que elas recebem. No que se refere ao radical, como eu já disse, as palavras podem ser classificadas em palavras simples, que tem apenas um radical. Lembra que eu falei sobre pedra e quebra-pedra? Então, quebra-pedra é o nome de uma planta aí que é da minha infância, né? Tem um tempinho. E nós temos as compostas, que seriam as que possuem dois radicais ou mais. Então, palavras simples, tempo, recomeçar e beleza. Palavras compostas, automóvel, ó, auto e móvel, passatempo com passa e tempo, peixe elétrico, peixe mais elétrico. Vocês podem observar que nas duas primeiras palavras elas não são separadas por hífen e na última palavra ela tem um hífen separando os dois radicais, as duas palavras. Ainda assim, a classificação é a mesma de palavra composta, ok? Seguindo, nós começamos com a derivação. Em português, embora existam outros, há dois processos que são mais importantes, são mais relevantes na formação de palavras: a derivação e a composição. Hoje nós vamos nos ater à derivação apenas, ok? O processo de derivação consiste em formar palavras derivadas por meio da anexação de afixos. O que são isso? Prefixos e sufixos às palavras primitivas. Esses prefixos, ó, a palavrinha, né, já dá a dica, pré é o que vem antes, é colocar um trechinho antes do radical para formar novas palavras. E sufixo, já que o pré é antes, o sufixo é depois do radical. Então a gente tem aqui, a derivação pode realizar-se de três maneiras distintas. Elas podem ser prefixal, que é o que?
é a inserção de prefixos, né? Prefixal ou por prefixação. Um prefixo é acrescentado a um radical. O radical aqui é fazer. Então, eu tenho refazer. Eu tenho a palavra ligar. Eu coloco desligar. Ó, pré, antes. História. Eu tenho pré-história. Então, aqui ainda sendo separado por hífen, é porque começa com letrinha H, ok? Então, aqui, ó, na palavra fazer, né? A gente vai ter eu acabei falando do prefixo, né? O prefixo está incluído na palavra. Coloquei algo antes, é prefixal. Agora, se eu coloco depois do prefixo, eu vou chamar de sufixal ou por sufixação, ok? Eu tenho feliz mais mente, então felizmente. Realizar, então realizar, né? Jogador, que é o joga ou jogar, mais esse sufixo, esse pedacinho dor. Então, a gente tem as opções de ou ser prefixal ou ser sufixal. E também a terceira forma, que é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, são simultâneos. Só que tem duas formas de classificar quando ele aparece com esses dois afixos simultâneos. A gente vai chamar de prefixal e sufixal, e tem a parasintética também. Vou falar sobre a parasintética ou parassíntese quando são anexados simultaneamente um prefixo e um sufixo. Só que aqui eu tenho desalmado. O radical é alma. Ó, vamos analisar primeiro os radicais. Alma, pálido e vergonha. Aqui eu vou ter desalmado, o des mais o ado no final, prefixo e sufixo. Pálido, que formou empalidecer, em e o ecer. Vergonha, que formou envergonhar, em e o ar. Ludmila, por que aqui eu tenho E com M e o envergonhar é E e N? Pelo fato daquela regrinha básica. Antes de P e B, a gente usa M. Juntou, ficou perto do V. Então, a gente só troca, embora o som permaneça o mesmo. Aqui não, ó. No pálido já era P, então permaneceu, tá? Então, preste atenção aí nessas questões. Nessas palavras formadas por meio de derivação parasintética, elas são em maioria verbos e possuem um substantivo ou adjetivo como base. Exemplo: empalhar, amanhecer, anoitecer. A base é substantivo. Endoidecer, amolecer, esfriar. A base é adjetivo. Doido, mole, frio. Tá? Então, voltou em sua maioria. Vamos lá? Peguei da metade. As palavras formadas por meio da derivação parasintética são, em sua maioria, verbos, mas possuem um substantivo ou adjetivo como base. Aqui está o exemplo. Estão os exemplos. Além disso, é importante ressaltar que, para que possamos falar que é parasintética, é regra básica da parasintética, é preciso que tanto o prefixo quanto os sufixos tenham sido agregados ao radical simultaneamente. Sendo assim, na palavra infelizmente não há parassíntese, porque na língua portuguesa, as palavras, se eu tiro essa partezinha chamada sufixo, que é o mente, eu tenho a palavra infeliz na língua portuguesa e ela existe. E se eu tiro aqui o prefixo in, eu fico com felizmente, e ela também existe na língua portuguesa. Elas possuem autonomia. Então, para eu chamar de parassíntese, a palavra, caso eu tire ou prefixo ou sufixo, não pode existir em língua portuguesa. Então, essa ocorrência é chamada de derivação prefixal e sufixal. Desculpem, retomando. Se eu consigo fazer com que exista a palavra, se eu retirar um dos dois afixos, ela é chamada de derivação prefixal e sufixal. Se a palavra não existir, por exemplo, amanhecer, amanhã existe? Não. Manhecer existe? Também não. Então ela é parasintética, porque se eu retirar um dos dois, a palavra passa a não ter existência, ok? Aí vem aqui a finalização, pois como vimos, a palavra continua existindo se uma das partes for retirada, no caso da derivação prefixal e sufixal. Já em entardecer, por sua vez, dizemos que é parassíntese, pois em português não existe a palavra em tarde, nem a palavra tardecer. Ok? Qualquer dúvida, escreve aí embaixo que a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Temos também agora outros tipos de derivação, parte 1. Além dos já apresentados, existem ainda mais dois tipos de derivação. A gente vai ver derivação regressiva, regredir, diminuir
Então é perder elementos. É quando a palavra nova é formada por meio da redução de uma palavra primitiva. Nesse caso, substitui-se a terminação de um verbo pelas desinências a, o ou e. Então a terminação será a, o ou e. Eu tenho, por exemplo, mudar. Vai formar a palavra derivada muda. Combater, eu vou formar a derivação, por derivação regressiva, a palavra combate. E a palavra castigar, que eu tiro a terminação do verbo ar e coloco o, vira castigo. Então, nesses casos aqui, a gente trocou toda a terminação do infinitivo do verbo por a, no caso de muda, o, no caso de castigo, e e, no caso de combate. Em determinados casos, não é fácil estabelecer se a palavra primitiva é verbo ou substantivo. Quando isso ocorre, podemos utilizar o critério do filólogo Mário Barreto, citado por Celso Cunha na Nova Gramática, que a gente vai ver a seguir. Ó, dá uma olhadinha aqui. Vamos lá. Nesse quadrinho azul. Se o substantivo denota ação, será palavra derivada. Por exemplo, dança, ataque e abalo, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, é uma ação. Então essa ação é a palavra derivada e o verbo vai ser a palavra primitiva. Então dançar seria primitivo, atacar seria primitivo e abalar seria primitivo. E essas originárias seriam derivadas. Mas se o nome denota algum objeto ou substância, olha aqui embaixo, âncora, telefone e escudo, vai ser o contrário, ok? Então preste atenção nessa regrinha aí, tá? Derivação imprópria é quando a palavra muda de classe gramatical, lembrando das classes: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição e assim vai. Adjetivos passam a substantivos. Se eu falo ele é bom, o bom é adjetivo, ou eles são bons. Agora, os bons sempre se dão bem, né? Vamos pensar em coisas boas. Se ele vier acompanhado do artigo, tá vendo aqui? O artigo fez esse adjetivo ser uma palavra substantivada. Então, ele transformou, ele trocou a classe gramatical. Então, chamamos de derivação imprópria. A mesma coisa. A cor da mochila é azul, adjetivo. Agora, o azul do mar é lindo. Palavra substantivada. Então a gente vai ter a derivação imprópria. Aqui vem falando sobre infinitivo passar a substantivo, ou viver, ou sorrir, deixar de ser verbo para ser palavra substantivada. Palavras invariáveis que passam a substantivos, o sim, os prós e os contras, e adjetivos que passam a advérbios. Falar baixo e vender caro, ok? Agora nós temos também uma pesquisinha bonitinha para vocês. Pesquise em poemas, crônicas e contos exemplos de palavras derivadas. Você vai escolher um poema e vai retirar desse poema pelo menos 3 palavras derivadas. E em seguida você vai falar a classificação pelo processo de formação delas. Se vai ser derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. Então, atividadezinha linda para todos vocês. E a gente segue daqui em breve com mais uma aula. Grande beijo! E até a próxima!